Os fracassos da Quaresma. Rei Celestial Consolador, Espírito da Verdade, Tu que estás presente em toda parte, ocupando todo lugar, tesouro dos bens e doador da vida, vinde e habita em nós, purifica-nos de toda impureza e salva, ó bondoso, as nossas almas. Meus queridos ouvintes, hoje é a terceira segunda-feira da Grande Quaresma. Estamos entrando na terceira semana deste período de esforço por purificação, por arrependimento, por busca de renovação da vida, pela busca da salvação das nossas almas, no seu grande propósito de se conformar à imagem e semelhança de Deus. E todo aquele que tem se esforçado, possivelmente tem enfrentado um grande fracasso. Este é um dos primeiros resultados da Grande Quaresma, um fracasso estonteante. Isso nos revela, tem um lado positivo, nos tira as ilusões que temos no olhar sobre nós mesmos, os conceitos que temos sobre nós mesmos. Os fracassos nos exercícios quaresmais nos mostram o quanto o nosso coração está mais disposto a obedecer aos nossos apetites, aos nossos apelos, às nossas comodidades, do que obedecer a Deus. A oração do Pai Nosso que diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, não cabe aí nos nossos lábios, e cabe, se desejarmos isto, mas nos revela o quanto estamos distante do nosso coração estar alinhado a esta petição. Mas como eu disse, tem um lado positivo, é porque isto vai nos gerar humildade. Não deve gerar em nós sentimento de desistência, porque quem desiste, porque só fracassa na vida quem desiste. A criança, ela cai muitas vezes antes de ficar em pé, mas a persistência e essas quedas que vão fortalecendo a sua estrutura óssea, o seu equilíbrio, de maneira que ela, um momento, consegue ficar em pé e não cai mais, porque a sua vocação, porque a nossa vocação é de homus erectus, fomos criados para sermos pessoas que andam em pé. Então a mesma coisa, o ícone, a vida biológica é um ícone, eu repito sempre isso, da nossa jornada espiritual. Da mesma forma, somos chamados por Deus para ficarmos de pé, para andarmos de cabeça erguida, para andarmos como o homem realizado, como o ser realizado, e não como uma criatura rastejante, trôpega, envolta em sua própria lama, em seu próprio fracasso. Diz o apóstolo São Paulo: desperta tu que dormes, levanta-te, ergue-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Então, se os fracassos da Quaresma forem positivos em nós, vai gerar a humildade. Se eles forem simplesmente um modismo ou apenas uma tentativa de conhecer algo exótico, vai gerar em nós o desejo: isso não é para mim, não serve, relaxar. E aí vem o fracasso. E eu digo: só fracassa quem desiste. Portanto, o lado positivo da Quaresma, do fracasso da Quaresma, é que gera a humildade. A humildade é a porta de entrada para o reino dos céus, que não está fora de nós, primeiramente, que, como Cristo diz, ele não é de forma visível, ele aqui ou lá está, mas o reino de Deus está dentro de nós. A primeira geografia onde o reino de Deus se estabelece é no nosso coração. É
no lugar mais profundo. São Davi escreve no seu Salmo de Arrependimento 50 e algumas versões 51. Eis que amas a verdade no íntimo e no fundo, no meu recôndito, tu me ensinas a sabedoria. Deus fala no nosso coração e nos coloca lá, o seu reino, quando nós abrimos o coração para obedecermos, para dizer: entra, mestre, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearei com ele e ele comigo. A humildade é a porta de entrada do reino dos céus, porque a primeira bem-aventurança pronunciada por nosso Senhor Jesus Cristo é esta: bem-aventurados os pobres de coração, ou bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, meus queridos, os fracassos da quaresma, desculpe-me, eles servem para nós como um diagnóstico, como resultado de exame, e mostra exatamente como está a nossa alma. E agora perguntaremos: o que devemos fazer com isso? Ouviremos o médico, ou daremos as costas e voltamos à nossa vida comum? O indivíduo que foi ao médico e fez os exames, e os exames revelaram que ele estava diabético. Ele vai ouvir o médico, entrar numa terapia para controlar sua diabetes, ou ele vai voltar a se panturrar nos doces, nas massas, ignorar a doença que está presente nele. É assim que acontece na quaresma. Ou encaramos o tratamento, ou voltamos à nossa vida fútil. Para aqueles que querem continuar o tratamento, Cristo está sempre conosco, quando, como uma criança que cai, como o pai diz: levanta, meu filho, eu estou aqui do teu lado, eu caminho contigo. E por isso, São Basílio o Grande, ou o arcebispo de Cesareia, lembra-nos hoje na sua homilia algo muito importante citado pelo apóstolo São Paulo. Cristo se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e libertação, para que, como está escrito, quem se glorie-se no Senhor. 1 Coríntios 31. Por conseguinte, é perfeito e legítimo nos gloriarmos no Senhor quando, longe de orgulhar-nos da nossa própria justiça, reconhecemos que estamos realmente destituídos dela e só pela fé em Cristo somos justificados. Então, a culpa do nosso pecado não é mais problema, porque Cristo ressuscitou, porque Cristo se tornou para nós sabedoria e justiça, porque Cristo nos acolhe. Mas agora não é repousar no perdão das culpas, não é a criança que cai e diz: meu filho, e o pai diz: meu filho, você vai conseguir, e ele vai e se deita. Não, somos perdoados dos nossos fracassos para retomarmos o caminho. Então você que tem fracassado na quaresma, levante-se novamente e tente, retome os seus exercícios, porque está escrito: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso. Esta série de podcasts está disponível em diversos reprodutores de podcaster, mas está hospedado no Spreaker. Para que você tenha acesso já direto, é só se inscrever. Não paga nada, como diz. Então, registre-se lá, porque também ajuda o nosso desenvolvimento. Então, aguardo todos vocês e rezem por nós para que possamos continuar o nosso trabalho.
Que Deus nos abençoe.